Muito boa tarde a todos. Muito bom que a gente tenha conseguido ter a energia de vir até aqui, ter a obediência de vir até aqui, porque a gente pensa que vem por vontade própria, mas a gente vem trazido pela mãozinha, pelos nossos orientadores, pelos nossos protetores, espíritos familiares. Então, o fato da gente ter conseguido vencer a inércia que está aqui hoje é muito importante, é uma primeira parte da cura já. Onde quer que esteja a cura, onde quer que esteja a doença, ela sempre vai começar pelo movimento, porque saúde é movimento. Tudo que para é doença. É muito interessante a gente ter esse conceito. Quando você estuda os chakras, você vai ver que o não movimento ou o mau movimento é causa de saúde. Quando você vê circulação sanguínea sem movimento, né? Funcionamento cerebral, quanto mais movimento, melhor, mais saúde. Então, sempre que a gente tiver em dúvida sobre o que é saúde, a gente pode traduzir por movimento. Ficar parado, água parada cria limo, sangue parado é coágulo, vida parada é doença. Então, parabéns por terem optado pela saúde. Tem um moço que no seu círculo de amigos ele era uma espécie de referência. E era comum que as pessoas viessem buscá-lo por assuntos particulares. Vocês conhecem gente assim? Tem gente que é meio muro das lamentações, não é verdade? Já repararam nisso? Sempre se escolhe aquela pessoa para chorar as pitangas, como diz o mais antigo, né? Toda família tem, mesmo nos locais de trabalho existe assim, porque sempre a vida nos colocou pessoas para apoiar, para acolher, como aquela plantinha, aquela muda de árvore que você planta e que você precisa colocar o que do lado para ela não cair? Um pau, uma espora. E o mundo espiritual nos ensina que não somos só nós que recebemos isso, as coletividades também recebem. As famílias têm espíritos protetores, as cidades têm espíritos protetores, as organizações têm espíritos protetores, não só centros espíritas. Os países têm espíritos protetores. Se você ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você vai ser apresentado ao protetor espiritual do Brasil, Ismael, o enviado direto de Jesus. E é claro que o nosso planeta tem um protetor, tem um guia, tem um orientador, que é o próprio Jesus Cristo. E naquele grupo de amigos tinha, sim, esse rapaz que era visto como a referência, como a busca, e dois amigos, acompanhados da sua mãe, pediram uma conversa em particular com ele. E essa tarde em particular é um âmbito interessante também na vida das pessoas. Em particular, entre quatro paredes, acontecem coisas muito diferentes, porque no geral nós somos muito diferentes em público e entre quatro paredes. Diferentes para o bem e diferentes para o mal. Conta-se que os piores crimes acontecem entre quatro paredes. Esse, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde a moça foi estuprada, aconteceu entre quatro paredes. A pedofilia acontece entre quatro paredes. A corrupção acontece entre quatro paredes. Mas também Jesus, quando falou para a gente ensinando a orar, ele falou: ore em secreto, porque o Pai que te vê em segredo o atenderá em segredo também. Ele também falou para a gente fazer, ao fazer caridade, quando o que desce com a mão direita, que a esquerda não visse, que a gente também fizesse, não tem necessidade de propagar as coisas que a gente faz. Ou seja,
nós compomos um eu social, um personagem. Todos nós temos um personagem, percebendo ou não. Você não é o mesmo em todos os lugares, é natural que assim seja. A gente vai se adaptando. E quando a gente entra em casa, a gente meio que se despe das máscaras, das roupas também. É lá que a gente se limpa, é lá que a gente se mostra. Às vezes o agressor doméstico, por exemplo, ele compõe uma personagem de social extremamente respeitável, extremamente austera. Depois que aparece o escândalo, ninguém acredita. Tem cidades que tem entre os conselheiros tutelares abusadores ou pessoas que se relacionam com crianças. Nós somos talvez lembrados daqui a 50 anos pelo tempo em que os líderes espirituais eram pedófilos. Já pensou a contradição de uma coisa e outra? Médicos renomados, palestristas, abusando das suas clientes. Que mundo é esse que a gente vive, né? Em particular, tudo isso entre quatro paredes. Então, entre quatro paredes, revelam-se as grandes almas, revelam-se as luzes de que nós somos portadores, mas também se revelam as sombras, porque ali a gente acha que não é visto por ninguém. Se tivesse noção espiritual, hein, gente? Se essas pessoas tivessem noção espiritual, não é visto por ninguém, é? Será? Nós somos vistos o tempo todo acompanhados, não só por um Deus Big Brother que tem uma câmera na cabeça da gente, fica olhando cada passo da gente, mas nós somos acompanhados, e o grande livro da vida que a imaginação do homem criou há um tempo atrás, como se Deus fosse um apontador, né? Daqueles que ficavam no porto falando qual é a carga que entrou, qual a carga que saiu, como se Deus ficasse apontando os erros de todo mundo. Não, hoje nós já temos condição de abarcar uma nova realidade. O grande livro apontador dos erros chama-se Consciência, ou, colocado de uma maneira mais prática, o nosso corpo espiritual. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o perispírito, nosso corpo espiritual, ele é extremamente plástico, suscetível a todas as nossas impressões, de uma forma que tudo que a gente faz de bom e de ruim, ele fica como impresso no seu corpo espiritual, como se fosse uma máquina fotográfica. E se, digamos, um ato drástico, um homicídio, um suicídio, vocês acham que alguém consegue passar por uma experiência como essa sem ficar marcado no seu corpo espiritual? Sem ficar traumatizado? Não sei vocês, mas às vezes a gente assiste um filme de terror, ou assiste uma cena, um atropelamento na rua, aquela imagem foge automaticamente, é fácil de sair da cabeça da gente. Eu não sei, eu uma vez andando de moto, eu tinha várias pombas na rua, eu dei uma buzinadinha, sei que todas iam sair, uma delas não saiu e não deu tempo de desviar. E aquela experiência não é nada traumatizante, não fui para psiquiatra, não fui para psicólogo por causa disso, mas marca a gente, marca no sentido assim, puxa, que coisa, será que eu podia ter evitado? Fica uma coisa assim infeliz. Imagina um suicídio, imagina um homicídio, o estrago que faz no seu corpo espiritual. As pessoas acham que um suicida, ao meter uma bala na cabeça, agride apenas as células do seu cérebro, como se nós fôssemos partes estanques, corpo, mente e espírito. Isso foi o que a ciência tentou passar para a gente, porque o médico é super especializado, né? Acho que se você tiver um problema na unha esquerda e for no médico, ele vai falar, não, meu problema é na unha do dedinho esquerdo só, porque a especialização chegou a absurdos. Mas quando a gente tem alguma consciência de saúde espiritual, de saúde verdadeira, ela é inteira,
ou não será. A pessoa que se cura apenas no físico, logo, logo, o problema ressurge. Guardo sempre na minha cabeça, uma vez que eu vi uma pessoa que tinha tido por problemas respiratórios ocasionados por causa do fumo, do cigarro, ela teve que fazer uma traqueostomia, aquele furinho que se coloca, se faz aqui na traqueia, e eu vi esse senhor fumando por aquele furinho. Ele punha o cigarro aqui, puxava e depois saía fumaça por aqui. Parecia um dragão. Ou seja, cura-se o corpo, mas o nosso problema aqui não é do corpo, o corpo é só uma resultante, é só a impressão não no sentido, impressão no sentido de que imprime, o corpo espiritual imprime as suas características no corpo físico. E a doença física, ela é só uma impressão, uma transmissão, uma cópia dos nossos problemas espirituais. Então nós que às vezes nos apressamos a pedir a cura do nosso corpo, a gente talvez devesse pedir antes a cura do nosso espírito, porque quem cura o corpo e não cura o espírito não curou nada. Isso o próprio médico materialista fala para você. É claro, em alguns casos, outros não, outros eles acham que é só o corpo. Faz uma cirurgia e tira teu problema. Muitos que vêm até uma casa espírita ainda vêm com esse mesmo pensamento, o mesmo padrão. O comportamento da gente, a mente da gente funciona por padrões, a ponto da pessoa vir aqui e ainda não entender que nós somos um todo. Que a gente não pode pedir a cura do nosso físico, que se a cura do nosso físico acontecer antes da cura do espiritual, ela não vai ser cura. Então nós precisamos vir aqui, pedir sim a melhoria da nossa matéria, mas como expressão de uma real vontade de mudança do espírito. E esse rapaz, muito experiente já, muito sábio das coisas da vida, recebeu essas pessoas já sabendo que no particular as coisas aparecem. E ele, como tinha uma enorme sabedoria, aguardou quieto para ver o que vinha no pedido dos seus amigos e com a sua mãe acompanhada. E eles começaram, essas pessoas, a mãe, a falar do grande admiração que eles tinham por ele, porque era um rapaz muito... Aí faz o elogio. O elogio é uma coisa complicada, né? A gente acha que a crítica é ruim, mas às vezes a manipulação e a violência se dá pelo elogio. O que é a cantada? A cantada é o processo de dominação, que é um elogio. Não é? O que um candidato político faz com a gente em época de eleição? Olha, você é muito bacana, admiro muito o seu trabalho. Depois de elogiar um tempinho, ele entra faz o pedido dele. E o eleitor faz a mesma coisa com o candidato, sabia? Também é um jogo de mentiras. Não, gosto muito do senhor, vou votar no senhor, pode deixar que eu vou votar. E faz o jogo todo para pedir também o que ele quer. Para pedir o jogo de camisa, a cadeira de roda, a operação à vista, para pedir o cargo. Porque a gente é contra eles darem cargo para os parentes deles. Mas a gente acha bom que eles deem cargo para os parentes nossos. Isso chama-se moral de conveniência. Muitos de nós que adoramos denunciar o problema de corrupção no Brasil, somos os primeiros a pedir um desviozinho de recurso para minhas coisas, que tire aquela multa de trânsito, que tire aquela multa de obras, como se o problema fosse sempre dos outros. Enquanto a gente não perceber que nós estamos na Terra não à toa. Por que será que isso acontece no Brasil? Por que os escândalos de corrupção acontecem no Brasil? Será que quebrou o computador de Deus e caiu umas pessoas estranhas aqui que não tem nada a ver com a gente? Talvez não.
talvez esses professores duros, que são os dirigentes corruptos, estejam ensinando, preparando o Brasil. Talvez eles estejam fazendo a faxina. Vocês, antes de receber parente em casa, vocês não fazem uma limpezinha especial em casa? Não dão uma olhada no papel higiênico para ver se tem suficiente, tira o papel higiênico do cesto, melhora as coisas. Vocês não fazem isso? O Brasil está sendo preparado para uma nova etapa. A gente não está, a gente acha que é muito ruim, né? Ai, que país horrível esse que nós estamos vivendo. Lá no livro que eu citei, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala que o Brasil vai ter uma posição fundamental no mundo de regeneração. Nós vamos ter grande parte do encargo da disseminação do Evangelho pelo mundo. Um papel moral da mais alta importância. Como é que bate isso? Nós temos um papel moral da mais alta importância e estamos mergulhados em corrupção. A geração futura, ou mais futura ainda, virá mostrar essa moral. Tem isso, mas se eu for na sua casa, naquele momento que você está fazendo a faxina para receber as visitas, a sua casa vai parecer arrumada? Sim. Não. Não? No momento da faxina, a sua casa vai parecer uma bagunça. Toda casa em dia de faxina está uma bagunça, está horrível, está que você não reconhece, você não acha nada. Se você perdeu alguma coisa, você fala, meu Deus, onde é que está aquela coisa? E se é a faxineira que faz, no dia seguinte você dá culpa à faxineira pelas coisas que extraviou. Meu Deus do céu, eu não acho nada nessa casa. Essa bagunça que está o Brasil é exatamente porque nós estamos em dia de faxina, em dia de limpeza, em dia de organização. A esperança e a ação pedagógica do mundo espiritual é que, diante de um problema tão intenso, a gente finalmente consiga rever as nossas corrupções. Rever as nossas desonestidades, para lembrar que os políticos não vieram numa espaçonave de Marte e pousaram no Brasil. Não vieram. Eles são brasileiros a quem foi dado um cargo. Por quem? Por nós. Quem será que deu cargo para eles? Não sei. Deve ser uma monarquia, eles receberam a coroa do nada, como a juventude gosta de falar, do nada. Se nós escolhermos, se são nossos vizinhos, pessoas parecidas conosco, meu pai falava para mim, a oportunidade faz o ladrão. A gente gosta de falar que é limpo, que é puro, que é honesto. E alguma vez ofereceram 5 milhões para você para fazer alguma coisa? Nunca. Então, se você não passou pelo teste, você não sabe se você é limpo ou puro. Eu já vi dirigente de casa espírita, quando vai fazer um puxadinho, porque a gente adora fazer reforma puxadinho. Adora. Só que sabe o que acontece quando você faz um puxadinho? Vem um fiscal de obras. Vem um fiscal de obras, olha o teu puxadinho e fala assim, isso aqui está irregular. E aplica uma multa. E a providência desse dirigente que eu vi foi procurar um vereador para quebrar essa. Não é interessante isso? Nós somos corruptos. É ruim ouvir isso, né? Venga, todo mundo tem que enganar. Tem uma frase do Caetano numa música que ele fala assim, de perto ninguém é normal. E essa mãe foi pedir o quê para esse rapaz? Foi pedir assim, olha, você que tem vários projetos, que o mundo vai modificar, que você vai fazer isso e aquilo, quando você conseguir lá o teu lugar especial, você não arruma um lugarzinho especial para os meus filhos? Não é disso que nós estamos falando?
Quem era esse rapaz especial que estava ouvindo o pedido? Jesus Cristo. Quem eram aqueles que estavam querendo um cargo no reino dos céus que Jesus tinha anunciado tanto? Eram os filhos de Zebedeu, 2 discípulos. Esses que nós acostumamos de chamar de santo, porque tudo quanto é discípulo é santo, certo? Esses santos foram, em particular, articular um carguinho. Pode um negócio desse? Contam os evangelhos que depois eles terem pedido isso, deu o maior quebra-pau no colégio dos discípulos. Isso não foi no Brasil, hein? Pois é, foi lá na Palestina. Eles foram pedir cargo para Jesus. Vocês acreditam nisso, gente? Está lá no Evangelho. Está lá no Evangelho, é só pesquisar. Então os santos fazem isso? Peraí. Esse negócio de santo é que é complicado. É o assunto que a gente veio conversar hoje. Porque santidade, o que é santidade? Santidade é um desses mistérios, é um desses mitos que foi criado na nossa sociedade. Porque na passagem que a gente foi chamada para conversar hoje, eu trouxe desse livro Vinha de Luz, da série Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel, que é uma série absolutamente fundamental para a gente ler. Nela, 180 passagens do Evangelho são estudadas de uma maneira sucinta e profunda. E fazer isso só espíritos de luz, como Emmanuel, certo? E nessa passagem de hoje, deixa eu ver onde é que eu paro. Aqui. Na passagem de hoje, livro novo, a gente não fica marcado. Jesus está fazendo aquela oração quando ele vai para Jerusalém. Ele vê que a situação complicou e ele vai fazer uma oração especial pelos seus discípulos, e ele pede para Deus pelos seus discípulos para que os santifique na verdade, que santifique os meus discípulos na verdade. E essa expressão santo, depois, como tudo na vida, ela foi sendo deturpada, corrompida, né? A palavra por Deus a gente mata, né? Guerra Santa, se explode Guerra Santa. Os cristãos mataram milhares e milhares de muçulmanos nas cruzadas, torturaram na Inquisição, bom, tudo em nome de Deus. Um homem agressor doméstico bate na sua mulher por amor, pai e mãe batem nos seus filhos por amor, e a palavra santo também foi deturpada demais nesse processo todo de 2000 anos de cristianismo, a ponto de o líder espiritual da instituição que determina se uma pessoa é santa ou não, ele já é considerado santo só por ter o cargo. É o Santo Padre. O Santo Padre já é infalível. É uma coisa interessante, porque a infalibilidade devia ser uma prerrogativa de quem? Quem é infalível? Deus. Só Deus é infalível. E alguém trazer para si um atributo de Deus devia ser uma blasfêmia, né? Devia ser uma blasfêmia. E esse Francisco, que eu sou super simpático, eu achei um velhinho muito simpático, ele dificilmente conseguiria ter a coragem de falar assim: a infalibilidade papal é uma mentira, ela precisa ser acabada. Eu sou só um líder. Sou só um líder e procuro, na medida que você perceba os seus problemas, você melhora. Enquanto você fala, eu sou perfeito, o que pode ser acrescentado a quem é perfeito? Nada. Você conhece gente autossuficiente, que é dona da verdade, sabe tudo, não interessa o assunto, ele sabe a resposta? Conhece gente assim? É fácil de ajudar uma pessoa assim? Não. Tenta aconselhar uma pessoa assim. Teu amigo senta aqui para conversar. Você vai de novo com essas coisas de coisa de Deus. Autossuficiente.
A arrogância, o autossuficiente não consegue nada. Tanto é que a ciência, a filosofia e a religião confluem para uma atitude que é a chave fundamental para a gente crescer. Qual é a atitude que faz a gente crescer? Qual é a atitude imprescindível para você aprender? Humildade. Sócrates, quando foi falado que ele era o homem mais sábio do seu tempo, ele trouxe para todos nós a mensagem dele. Como é que eu posso ser o mais sábio se a única coisa que eu sei é que eu nada sei? E a partir dali, ele percebeu que só quem tinha a humildade de reconhecer as suas ignorâncias é que aprende. Assim como só aqueles que percebem as suas doenças se curam. Um alcoólatra, por exemplo. Primeira coisa que ele fala é que eu paro a hora que eu quiser. Eu não sou viciado, eu sou socialmente. O cara está afundado na droga, está afundado no vício. E não é só um vício, só esse vício. O vício do álcool talvez seja o mais fácil de perceber. Hoje se percebe que a mesma matriz do vício do álcool, ela se estende também, é claro, para as outras drogas, para o fumo, para o crack, que também são fáceis de ver, mas também para o sexo obsessivo, não todo sexo, né? Mas o sexo obsessivo, a compra. Tem gente que é viciado em comprar. E é o mesmo mecanismo. A pessoa entra em crise de abstinência, ela começa a somatizar, suar e se desarmonizar se ela não compra. Tem um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, chamado Mulheres que Amam Demais, porque é uma afetividade apegada, ciumenta demais, que adoece, que acaba com as coisas. Tem chocólatras anônimos. Eu sei que ninguém que é espírita não tem vício, mas eu estou falando só para pessoas. Ninguém. Aqui nós somos almas puras. Pois é, antes fosse. Mais pecador. Mas até as pessoas, quando não conhecem, olha os funcionários de jaleco assim, falam, não, o pessoal lá deve ser bacana. Tá bom. Na verdade, os médiuns, os trabalhadores de uma casa e essa raça chamada palestrista, nós somos os doentes como os outros, ou às vezes mais. Nós temos uma vantagem, que é estar em tratamento. Constante. Nós aprendemos aonde está o tratamento e estamos nos dedicando a isso. Essa é a nossa única vantagem. Única. Ah, mas o centro espírita é um lugar de gente pura. É nada. O lugar onde mais tem doença, onde é? No hospital, não é? Então aqui, gente, está cheio de gente desequilibrada. Mas é tudo goiaba aqui. Tudo goiaba. A única vantagem que tem é que nós aqui estamos, nós vemos aonde está o nosso processo de aprendizado. Estamos nos dedicando a ele. É só isso. Não tem gente que fala assim, eu que não vou em médico, pode ser que ele veja alguma doença. É assim mesmo. Como assim? Quem procura acha. Nós temos, existe uma atitude que é doentia por em tese. A pessoa, não importa qualquer doença que você falar, ela fala que tem uma pior. Tudo bem, vamos concordar que aí o corpo até está mais ou menos, mas o espírito está uma desgraça. E o espírito estando uma desgraça atrai as doenças do corpo. Não tem dúvida isso. Mas nós aqui somos todas pessoas que têm alguma espécie de sensibilidade espiritual. Sensibilidade não quer dizer mediunidade, quer dizer estrebuchar no chão, galinha, sangue de galinha, pipoca, nada disso. É só que nós somos pessoas que a gente, nós temos nos angustiado com algumas coisas. As angústias variam, os motivos de angústia, cada historinha aqui tem uma. Mas nós todos aqui somos angustiados. Dificilmente alguém está aqui por saudade de Deus.
para tentar preencher o seu vazio existencial, encontrando Papai do céu. Porque nosso vazio existencial é tão grande. Você pensa que é só seu, né? Você pensa que é só seu? O solteiro acha que o casado, a vida dele está bom, porque sempre tem uma pessoa do lado. O casado acha que o solteiro é que está legal, porque sempre tem amigos, sai para não sei o que, fazer assim. Nós temos um vazio existencial, um vazio interior tão grande, mas tão grande, mesmo quem tem família numerosa, quem trabalha com muita gente, esse vazio é tão grande na gente que só pode ser preenchido por Deus. Só Deus. Ah, mas eu vi nos livros e nas novelas, está escrito lá que nós vamos encontrar um príncipe e uma princesa encantada que vão nos completar e nos fazer felizes. Tá bom, né? Se você acredita nisso, ok. Se tiver algum noivo aqui, não se chateie com a gente. Mas a verdade é que homem não resolve a vida de mulher, que mulher não resolve a vida de homem, e que político não resolve a vida do país. Quando saiu o Collor, a gente falou, agora vai. O Collor está no Senado, né? Agora sai a Dilma, agora vai. Daqui não sei quantos anos a gente se encontra na rua de novo, agora vai. Gente do céu, será que a gente vai demorar quanto tempo para a gente cair a ficha, aprender que se eu mudo o mundo, se eu mudo as coisas do mundo e a vida não melhora, aonde está a melhoria? Em mim. Só pode estar em mim. Mudo de emprego, mudo de casa, mudo de cidade, muda de prefeito, muda de marido e a vida não muda? Onde está a mudança? O reino dos céus está dentro de vós. Disse esse rapaz que a gente falou desde o início. Porque 33 anos é depois que a gente chega com 53, 33 é um moleque, né? Nossa, é um moleque. Como é que você ia dar tanta sabedoria para um rapaz de 33 anos? É lógico que a idade é o que menos importa. Ele era o Messias, ele é o Messias, é Jesus Cristo, e a alma dele tem mais de 7 bilhões de anos. Ele é descrito no livro A Caminho da Luz, presidindo a formação da Terra, quando a Terra era só uma bolinha incandescente. Quanto tempo tem atrás? Quanto tempo tem atrás que a Terra era uma bolinha incandescente? Não tinha nem atmosfera. Nem atmosfera. Nem dinossauro não tinha. E você acha que Jesus tinha 33 anos? Não tinha nada. Era só o corpo dele que tinha isso. Então, nós somos chamados a uma reflexão no dia de hoje para pensar nossa atitude perante Jesus. Quando eu peço um particular com Jesus, eu peço o quê? Vocês pedem um particular com Jesus? Vocês não pedem um particular com Jesus? Escuta, eu tenho uma conversinha aqui com... Entre 4 paredes, a gente pede também. Só que aí vai se revelar, cara. Aí não tem jeito. Ali é você. Ali, na tua oração, é que mostra quem é você. E é ali que a gente pede. Eu costumo falar, você vai no hospital, tem uma pessoa doente na sua família, 500 leitos no hospital, você vai para a capela para rezar por um. Vai ter Enem, 100 mil jovens disputando o Enem. E você reza pelo teu filho, pelo teu neto, pelo teu sobrinho. Reparou isso? Sabe qual é a distância que tem entre nós e Jesus? Matemática. Nós rezamos por quantos? Faz uma apanhada aí, IBGE. Por quantas pessoas você reza? Não passa de 15, não é? 15, 10, 6. Jesus reza, ama, trabalha
por 22 bilhões de almas na Terra. Então a diferença de 22 bilhões para 15 é o que separa nós de Jesus. É pouco? O nosso amor, a nossa relação com Jesus, com Deus, ainda é uma relação de pedir. E de pedir coisas concretas. A gente como que já sabe o que é bom pra gente. Como eu falei antes, a saúde física, a vaga no Enem, a passar na entrevista de emprego. E a gente não sabe se aquele emprego é o melhor mesmo para os nossos filhos. A gente quer aquela. Feito uma criança que 5 minutos antes do almoço quer a tal da bolacha recheada e não abre mão. E se não der, ela grita, ela chora, se atira no chão. Como assim? Quem é esse religioso que se gasta o tempo de Deus, que pede um particular entre 4 paredes para pedir favor? Como assim? Quem é? Quem somos nós para gastar o tempo de Deus com favor? Se Jesus ensinou para a gente como a gente deve rezar, a gente deve pegar o nosso problema, entregar nas mãos de Deus e falar assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente até fala isso, mas fala depois que fez 35 pedidos. Como assim? Como assim? Nós temos que ter humildade. Se a gente não tiver humildade, se Sócrates percebeu que a gente tem que ter humildade para aprender alguma coisa, se Jesus colocou bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, se a gente sabe que quem é autossuficiente não se cura, não aprende, não evolui, como é que a gente se digna a se vestir de arrogância para conversar com Deus? A nossa conversa com Deus tem que ser como Jesus ensinou. A vontade dele. Qual é a vontade dele? Eu não sei. Papai, eu não sei o que é melhor para mim, mas que eu consiga passar pelas experiências que tiveram no dia de hoje, no dia de amanhã, nesse mês, que eu consiga depreender e tirar de cada experiência o que está reservado para o meu aprendizado. É uma atitude completamente diferente. Completamente diferente. O que você acha se você encontrasse no armário do teu netinho ou do teu filho um monte de comida, pote de comida, dentro do armário de roupa, já cheirando, estragando? Por que o teu filho ia guardar comida no armário? Porque ele acha que vai faltar. Ele não confia em você. Ele não sabe, ele não garante. Você não é garantia suficiente para ele falar assim: vai ter, papai vai me dar. Ou então se ele perguntar todo dia assim: pai, amanhã vai ter comida? Vai, filho, vai sim. Aí no outro dia: pai, e amanhã vai ter comida? E todo dia. Se ia se irritar ou não? Filho, é assim, ó. Não importa o que aconteça, papai e mamãe vai fazer de tudo e nunca vai faltar comida dentro de casa. Aí no outro dia seguinte: pai, amanhã vai ter comida? Aí a gente, com a maior paciência: filhinho, você não entendeu? Então vou explicar de novo. No outro dia: pai, amanhã vai ter comida? Garoto, tem uma passagem do Evangelho maravilhosa em que reclamam com Jesus assim, que, sei lá se tinha inflação naquele tempo, o que estava, mas reclamaram com a roupa e reclamaram com a comida. E ele falou assim: olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória tem roupa mais bonita do que os lírios. E você, que é muito maior que o mato que hoje está e amanhã não está, vai se preocupar com roupa? Olha os passarinhos, que são os menores seres, e que mesmo assim nunca falta de comer, e você que é muito mais que os passarinhos, vai estar preocupado com isso.
E ali ele dá uma recomendação, uma receita de como viver, qual é a nossa atitude, não só para nos relacionar com Deus, com Jesus na oração, mas a atitude de vida. E essa atitude precisa ser mais percebida por todos nós. Como eu estava falando antes da palestra aqui, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para ver se cai a ficha. Porque saber intelectualmente a gente sabe. Ou como disse Beto Guedes numa música, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. E Jesus fala assim numa receita que deveria ser inesquecível. Buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, porque o trabalhador é digno do seu salário. Nós preocupados, isso dá a impressão que se a gente não ficar preocupado, angustiado, ansioso, lá na frente pensando em tudo, que não vai ter nada. A gente precisa guardar comida no armário, mesmo que apodreça, ou guardar dinheiro no banco, acumular. A doença símbolo dos nossos tempos são os acumuladores. Você não percebe que você é um acumulador? Nunca percebeu isso? Você nunca fez mudança de casa? Nossa Senhora. Quem fez mudança de casa uma vez falou, eu sou um acumulador. Por que eu guardo tanta bobagem? Por que eu guardo tanta bobagem? Pois hoje, nós viemos falar não da matéria, claro. Nós viemos falar do Espírito. E para eles lá em cima, que olham cada um de nós e veem a nossa saúde espiritual, eles estão perguntando a mesma coisa. Escute, fulana, pensa o fulano com teu nome. Escute, fulano, por que você guarda tanto lixo espiritual? Aí a pessoa vai falar, lixo espiritual? Mágoa. Você guarda mágoa de alguém? Claro que não, você perdoa automaticamente. Nem precisa a pessoa pedir, você já está perdoando, não é verdade? Todo mundo aqui é saudável, então esqueça o que eu falei, guarda só para os outros. Você guarda culpa? Muito. Dos erros que você comete, que os erros que os outros cometem com a gente guarda mágoa, que é lixo. O erro que você comete com os outros, você guarda culpa, que é lixo. De todas as experiências que você tem, você vai generalizando. E começa assim: negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Japonês é não sei o quê. E vai. Tudo generalizando. Mulher é tudo igual, só muda de endereço. E a gente vai generalizando, isso são os preconceitos. Preconceito é como se eu morasse numa casa e a porta dos gays eu fecho porque gay não presta. A porta das mulheres também. A porta dos pretos eu fecho. A porta eu vou fechando tudo. Quando eu estiver bem fechado, eu vou achar que eu estou seguro. Aí eu reclamo, mas eu estou trancado. Quem te trancou? Quem trancou a tua vida? Quem trouxe a doença para a tua vida? Quem fez com que o ar não circulasse na tua casa, que ninguém pudesse entrar na tua vida? A tua vida está parada. Lembra do início da nossa conversa? Doença é paralisação. Não é à toa que um dos seres, uma das doenças que Jesus mais curou nos evangelhos eram os paralíticos. Vocês já pensaram a respeito disso? O que Jesus quis dizer com cura dos paralíticos? Os paralíticos somos nós. A cada vez que a gente se paralisa, se retém, porque está lá no Velho Testamento, para a esposa de Ló, não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. E nós, cultuando o passado, tivemos uma experiência ruim com o homem nenhum presta. Tivemos uma experiência ruim e tudo generalizando, tudo fechando. A gente vai se fechando, se enrijecendo, virando estátua de sal. Estátua de sal. Precisa vir Jesus para abrir de novo a nossa alma e quebrar as paralisias. Só que tem uma novidade: Jesus não precisa vir porque ele nunca esteve distante. Né? Na casa aqui nós temos Maria Dolores, embaixadora de Jesus
no Centro Espírita Esperança. Maria Modesta. Maria Modesta. Mas temos Você me também pergunta, Maria você- Dolores. Oi? Temos também Maria. Ela é embaixadora de Jesus no Centro Espírita Esperança. Você tem um embaixador de Jesus na tua vida, que é o teu anjo de guarda. Você tem um embaixador de Jesus na tua família, que é teu espírito familiar. Não falta Jesus na tua vida. Jesus nunca faltou. Então o que falta? Se o rádio está tocando só interferência, só música ruim, é por falta de ondas sonoras com música boa? Nós precisamos abrir a nossa alma. Jesus é farto nessas instruções. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai antes o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. De quem é a primeira atitude da nossa salvação? É nossa. Nós precisamos buscar a nossa saúde. Aqui nós temos obrigação de falar. O tratamento nosso vai trabalhar os efeitos. Como é que é? O trabalho de saúde espiritual, de cura espiritual, só atua sobre os efeitos. Ah, é? E sobre as causas, como é que a gente faz? Essa deveria ser a nossa pergunta. Como é que eu faço para resolver o meu problema de saúde espiritual? Essa é a pergunta que nós vamos resolver aqui. E a gente, para ser honesto, a gente precisa falar para vocês, nós estamos trabalhando os efeitos, porque o maior médium da história, de todos os tempos, falou para todos os sofredores do mundo: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos Aliviarei. Ué, mas Jesus não cura então? Jesus, que é o maior, não cura, não resolve os problemas da gente? Ele só alivia? É isso que você está falando? É isso que ele falou. Jesus só alivia os nossos problemas. A cura é efetiva? Ah não, peraí, Jesus curou um monte de gente, mas quando ele curava ele falava: a tua fé te salvou. Então aqui nós viemos nos nossos melhores momentos, quando der tudo certo aqui, nós vamos conseguir aliviar os seus problemas. Quando o problema voltar, você vai falar mal. Ih, aquele médico que eu peguei, médico que eu peguei é fraco. Que nada, acho que é uma esperança que é fraco, eu vou para outro. E aí você fica pulando de religião para religião. Quem já não pulou de religião para religião aqui? Fala a verdade. Pula de religião, pula de centro, pula de marido, pula de qualquer coisa, mas a vida só vai mudar quando você quiser. A gente canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Só que Jesus não é arrombador de porta, gente. Jesus precisa que alguém abra a porta. Ele está de fora, aguardando que você abra a porta. É simples. Nós precisamos abrir as nossas almas para a verdadeira cura, e a verdadeira cura do Espírito, ela vai se dar. Para as mágoas, o que Jesus oferece, qual é o remédio? Quando você tem mágoa de alguém, o remédio é perdão. Quando a gente tem culpa dentro da gente, qual é o remédio? O auto-perdão, que às vezes é mais difícil de todos. É verdade. Quando você está cercado de preconceitos, como é que você faz para abrir a tua vida e permitir que as pessoas venham? Você precisa nascer de novo, como Jesus ensinou para Nicodemos. E ele falou que a gente precisa nascer de novo na matéria e no espírito. Como é que é nascer na matéria? Nascer na matéria a gente já sabe, é reencarnar. Só que a gente reencarna e não muda. Por quê? Porque a gente renasce da matéria, mas não renasce no espírito. Nós precisamos renascer no espírito, dar chance para as coisas acontecerem. Às vezes um casamento, nas brigas, as pessoas se atiram mutuamente mágoas arduamente cultivadas. Mágoas de fatos que aconteceram há 5, 10 anos atrás e que elas armazenaram para trocar lixo. Vai lixo de lá, vem lixo de cá, coisas antigas que a gente fala assim: mas por quê? Por que guardar tanta mágoa?
Por que guardar tanta culpa? Por que guardar tanto preconceito a título de se defender? O que fazem os acumuladores de lixo? Por que eles se entrincheiram atrás de montanhas e montanhas e montanhas de lixo? Você nunca se perguntou isso? Por que uma pessoa entulha a sua casa de lixo? Por quê? Quem sabe responder aqui? A gente consegue entender isso? Estar cercado de trincheiras parece que dá uma segurança. Quando você está cercado de mágoas e de preconceitos, parece que nada vai te atingir. Mas na verdade você está entulhado de lixo. Lixo. Você está fugindo de você mesmo. Fugindo de você mesmo. Vai chegar um dia que você vai falar assim: Pai do céu, me ensina a reciclar lixo. E aí ele vai te dar uma máquina de reciclagem de lixo chamada perdão, outra chamada auto-perdão, outra chamada nascer de novo. Com essas máquinas que Jesus oferece para a gente vai começar a proceder a nossa cura espiritual, baseado sim no que o médico das almas nos trouxe, baseado no que Deus ensina para a gente, para nos transformarmos, para trazer movimento para o nosso coração, não deixar ele ficar cheio de craca, movimento para a nossa mente, movimento para a nossa vida. E aí a gente vai estar no caminho da cura. Se não for assim, sempre que complicar a tua vida, volte ao Centro de Esperança, volte aos lugares para você ser aliviado. Só não culpa nem o médium, nem a casa. Obrigado, gente. Faz o encerramento.